Olá, meu nome é Daniela e estamos aqui no Tecendo Ideias. A proposta é fazer conexão entre conhecimentos diversos, passar por questões como personalidade, competências, inteligências, visando um autoconhecimento, visando a autoaprendizagem através desses conhecimentos, é, tocando também nas questões de habilidades cognitivas nessa proposta, e por fim, nessa tessitura de ideias, é compreender e refletir sobre nossa participação no mundo. Quando falamos de conhecimento, na verdade a gente tem que falar de pessoas, porque é através das vozes das pessoas que a gente adquire o conhecimento. Então aqui tem uma galeria de algumas dessas vozes em diferentes tempos, de diferentes áreas, diferentes formações, que nos trazem conhecimento, das quais vão ser utilizadas, vão ser tomadas de empréstimo nos vídeos que se seguem. E aqui no centro tem uma paleta, tomada de empréstimo, a ideia de paleta do Tom Xi, em que ele diz que cada pessoa coloca algum tom numa paleta e a partir daí a gente tem toda uma gama de cores para poder estar adquirindo e contribuindo para o conhecimento. Então, estas pessoas, estas vozes, nos transmitem o conhecimento através de textos, de falas, de, enfim, palestras, N coisas. Mas, sendo o meu espaço particular de fala o design gráfico, eu dou uma importância bastante grande para as representações, para as sínteses visuais que essas ideias podem assumir, né? Vamos iniciar pensando na nossa identidade, na ideia do quem sou eu, visando um autoconhecimento. Nesse sentido, a gente, obviamente, temos uma identidade, obviamente, temos uma personalidade, mas a nossa imagem a gente constrói, a gente faz escolhas do que revelar para as outras pessoas, não é? Então, temos habilidades diversas, temos afinidades diversas, e conforme o contexto que a gente está, a gente escolhe as características que são mais relevantes e são mais interessantes para aquele contexto, certo? Então, refletindo quem sou eu, no como nos apresentamos, como que a gente constrói nossa própria imagem, são fatores bastante interessantes para o autoconhecimento. De certa forma, nós enquanto seres sociais, nós podemos nos ver como seres multifacetados, porque a gente inicia em um ambiente pequeno, a gente inicia num ambiente familiar, restrito, em que há uma afinidade de valores e de conceitos. Depois a gente começa a viver em ambientes um pouquinho maiores, como uma escola primária. Ali a gente começa já a ter afinidade com algumas pessoas, a gente já começa a verificar algumas características que nos são mais fáceis, não é? Que a gente expressa melhor algumas coisas do que outras. Aí a gente participa de outros ambientes sociais, que podem ser agremiações, clubes, igreja, enfim. E a gente vai começando a perceber que a gente tem certas características particulares. E aí a gente vai se distinguindo de algumas pessoas e se aproximando de outras, enfim. E isso é a nossa construção de identidade. Verificando as características que nos são mais apropriadas e investindo nessas características, certo? Então, essa constituição nos faz, de certa forma, um ser meio multifacetado. Mas isso não quer dizer que a gente esconda alguma coisa, mas significa que a gente deve revelar aquelas mais apropriadas a um determinado contexto. Então, a forma com que a gente se apresenta numa sala de aula pode ser diferente da forma com que a gente se apresenta ou se comporta com amigos, não é? Porque são momentos da vida diferentes e que a gente deve
compreender o que fazer em cada um desses momentos. Estando sempre com a disposição de apresentar, né, de se colocar de forma que melhor contribua, né, melhor a gente faça parte daquele contexto. Então, para isso, a gente vai ver algumas questões, como esse quem sou eu, como nos apresentamos, como eu me apresento em alguma situação, como construímos essa nossa imagem, o que nos constituiu até agora, ou seja, quais influências que eu tive que me fizeram ser o que eu sou hoje, quais coisas eu quero que venham a me constituir no futuro, né? De que fontes eu quero beber, que coisas eu quero fazer para ser mais eu, não é? Para ampliar esse grau de autoconhecimento e para poder criar contribuições mais que eu considere mais relevantes nos contextos em que frequento, participo, não é? E para isso a gente também vai fazer um rastreamento dessas influências. Então, o próximo vídeo ele vai justamente nessa ideia de o que me influencia, que ambientes, que convivências eu já tive, tenho e quero ter para essa construção do meu ser, né? Da minha identidade. E que essa identidade possa ser flexível, no sentido de que aquilo que já não é mais significativo para mim hoje, que não precisa mais me pertencer, não é? É que eu flua conforme o meu próprio, minha própria determinação, as minhas próprias intenções me levem, certo? Então, que a minha identidade consiga refletir este quem sou eu.